Na manhã do dia 18 de junho, por volta das 9h30, um submersível chamado Titan foi lançado na água. 5 pessoas a bordo estavam extremamente animadas para ver de perto os destroços do Titanic, mas eles não sabiam da tragédia que essa esperava. Esta é a tragédia fatal do submersível OceanGate. Há 111 anos, em 1912, o Titanic, o maior navio da época, colidiu com um iceberg e afundou no Atlântico Norte. Os destroços do Titanic permanecem a uma profundidade de 3.800 metros no fundo do oceano. Às 11h15, o submersível Titan alcançou uma profundidade de 3.600 metros, ficando a apenas 200 metros de distância do local onde os destroços estão. No entanto, foi nesse momento que a comunicação entre o submersível e a nave-mãe foi interrompida. Para a equipe na nave-mãe, essa falha na comunicação não era algo incomum, pois situações similares já haviam ocorrido antes. Mas quando o tempo passou e nem a comunicação foi restabelecida, e nem o Titan retornou à superfície. Às 19 horas, a tripulação na nave-mãe contatou a Guarda Costeira dos Estados Unidos pedindo ajuda para localizar o submersível desaparecido. Durante os 2 dias seguintes, as guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá realizaram buscas intensivas, mas não encontraram nenhum sinal do Titan. O que encontraram ao final foram apenas os trágicos relatos da morte das 5 pessoas a bordo e destroços do submersível Titan. Por meio de animações em 3D, foi possível entender melhor os eventos e como mesmo após pagar uma taxa de 2,5 crores de rúpias, essas pessoas aceitaram embarcar no Titan e descer a tais profundidades. Esse submersível era operado por um controle de videogame Logitech PC de $30 e, ainda mais alarmante, não possuía qualquer certificação de segurança. Mas como sempre, vamos começar do início. Este é Stockton Rush, cofundador e CEO da OceanGate, empresa responsável pela criação do submersível Titan. A OceanGate opera oferecendo experiências turísticas no fundo do mar, levando pessoas para visitar os destroços do Titanic. No entanto, é importante destacar que existe uma diferença entre um submarino e um submersível. Enquanto o submarino é projetado para operar por semanas ou até meses debaixo d'água, o submersível é uma embarcação menor e com capacidades muito mais limitadas. O submarino, por sua natureza, é projetado para navegar longas distâncias, sair do porto e retornar por conta própria. Já o submersível, como o Titan, é uma embarcação muito mais limitada em termos de capacidade e potência. Diferentemente de um submarino, ele depende de uma nave-mãe para ser levado ao local desejado. O submersível é lançado na água a partir dessa nave-mãe, desce até o fundo por algumas horas e obrigatoriamente precisa retornar à nave-mãe. Se compararmos o tamanho e as capacidades, as diferenças são gritantes. Imagine um homem de 1,82 metro ao lado de um veículo comum. Agora, compare isso com o submersível Titan, que se tornou mundialmente famoso, e, em seguida, com um submarino da classe Typhoon da Marinha Russa, uma das maiores e mais potentes embarcações submersíveis do mundo. E, por fim, compare todos esses com o Titanic, o lendário navio que afundou em 1912 e cujo naufrágio atrai tantas pessoas até hoje. A escala em 3D deixa evidente o quanto o submersível Titan é pequeno e limitado. O Titan mede 2,8 metros de largura, 2,5 metros de altura e 6,7 metros de comprimento. Ele é equipado com 4 propulsores, que permitem seu movimento em todas as direções. O controle de todos o submersível é feito por meio de um simples controle de videogame. Quando o manche direito do controle é movido para cima ou para baixo, o Titan avança ou recua. Se o manche direito for movido para a esquerda ou para a direita, o submersível vira para essas direções. Já o manche esquerdo é responsável por movimentar o Titan para cima e para baixo na água. A parte traseira do submersível não é tripulada. Esse espaço abriga principalmente os tanques de oxigênio e o equipamento elétrico necessário para seu funcionamento. Já o interior, ao contrário de um submarino convencional, não possui assentos. 5 pessoas se sentam no chão, com o piloto ocupando a posição frontal para operar o joystick que controla o submersível. Na parte dianteira há uma pequena janela de observação para que os ocupantes possam ver o exterior. Caso alguém precise usar o banheiro, ele também está localizado nessa parte frontal. O submersível conta ainda com uma câmera externa que transmite a visão do lado de fora para um display interno.
Um segundo display é utilizado para receber mensagens de texto enviadas pela nave-mãe. Quando o submersível está pronto para a descida, as 5 pessoas entram e se acomodam no interior. Em seguida, a escotilha externa é fechada e selada do lado de fora, com 17 parafusos. Isso significa que, em qualquer circunstância, o portão externo do Titan só pode ser aberto por alguém do lado de fora. As pessoas dentro do submersível não têm nenhuma maneira de abri-lo por conta própria, o que torna qualquer incidente uma situação ainda mais perigosa. No início de 2023, ele procurou um grande empresário e investidor de Las Vegas chamado Jay Bloom. Rush ofereceu ingressos para uma expedição ao Titanic, cujo preço normal era de 2,5 milhões de rúpias. Mas, nessa ocasião, ele ofereceu os ingressos pela metade do preço. A ideia era que, em maio de 2023, eles descessem a 4.000 metros no Oceano Atlântico para visitar o naufrágio do Titanic. Jay Bloom, no entanto, recusou-em na oferta. Apesar disso, 4 pessoas concordaram em participar da expedição junto com Stockton Rush, o CEO da OceanGate. Todos assinaram um termo de responsabilidade antes do início da jornada. Esse termo deixava claro que o Titan era um veículo experimental não certificado por nenhum órgão regulador e que havia riscos significativos de lesões físicas, deficiências, traumas emocionais e até morte. Em 18 de junho de 2023, a nave-mãe percorreu 700 quilômetros até chegar ao local onde estão os destroços do Titanic. Naquela manhã, às 9h30, de acordo com o horário local, a nave-mãe lançou o submersível Titan na água usando uma plataforma de lançamento. Inicialmente, o Titan estava preso a essa plataforma, mas logo se desprendeu e começou sua descida ao fundo do oceano de forma autônoma. Entre as 5 pessoas a bordo estava Suleiman Dawood, um jovem de 19 anos que acompanhava seu pai, o empresário paquistanês Shahzada Dawood. Relatos indicam que Suleiman estava muito apreensivo e relutante em participar da expedição, mas decidiu ir para agradar seu pai. Além deles, estava presente Paul-Henri Nargeolet, conhecido como Sr. Titanic por já ter visitado o naufrágio 37 vezes. Hamish Harding, detentor de 3 recordes mundiais do Guinness e aventureiro oceânico experiente, também fazia parte da tripulação. Por fim, o piloto do Titan, Stockton Rush, também tinha uma ligação única com o Titanic. Sua esposa, Wendy Rush, era tataraneta de Isidore e Aida Strauss, passageiros que morreram no naufrágio do Titanic em 1912. Por volta das 11h15 da manhã daquele dia, o Titan estava a apenas 200 metros dos destroços do Titanic, quando algo inesperado aconteceu. A conexão entre o submersível e a nave-mãe foi interrompida. Embora problemas de comunicação já tivessem ocorrido em expedições anteriores, desta vez algo parecia diferente. O grande motivo de preocupação era que nem mesmo a localização do Titan podia ser rastreada pela nave-mãe. Isso era particularmente alarmante porque o Titan possuía um transponder independente com bateria própria, projetado para enviar sua localização mesmo em caso de falhas no veículo. Se o transponder não estava respondendo, isso só podia significar algo muito sério. O mistério e o vasto desconhecido das profundezas do oceano pareciam assombrar a expedição. Essa tragédia reforça um fato inegável. Explorar o fundo do mar, especialmente em um veículo experimental, é uma aposta arriscada que não pode ser subestimada. Para garantir a segurança das 5 pessoas a bordo do submersível Titan, a empresa OceanGate projetou o veículo com 2 principais sistemas de segurança. Primeiro, em caso de emergência, o Titan tinha 7 métodos de backup para retornar à superfície do mar. Entre eles estavam sacos de areia que poderiam ser liberados, canos de chumbo descartáveis, pernas que poderiam ser desprendidas, balões de ar para flutuação e propulsores que permitiriam a subida, sendo que um desses sistemas funcionaria mesmo que todos a bordo estivessem inconscientes. Em segundo lugar, o submersível contava com uma reserva de oxigênio suficiente para 96 horas, projetada para manter as 5 pessoas vivas enquanto aguardavam por resgate em uma emergência. No entanto, mesmo com esses sistemas em vigor, a tragédia se mostrou inevitável. Quando a comunicação entre o Titã e a nave-mãe foi interrompida,
o pessoal a bordo inicialmente não acionou a guarda costeira, acreditando que poderia se tratar de um problema temporário. No entanto, às 16 horas e 30 minutos, quando o submersível não retornou à superfície conforme esperado, a preocupação cresceu. Por volta das 19 horas e 10 minutos, a guarda costeira foi finalmente informada da situação. Sabendo que ainda havia oxigênio suficiente para durar até o dia 22 de junho, as buscas começaram imediatamente com esforços conjuntos entre os oficiais dos Estados Unidos e do Canadá. Enquanto isso, James Cameron, renomado diretor do filme Titanic e profundo conhecedor de expedições submarinas, tinha uma visão diferente sobre os acontecimentos. Ele argumentou que a perda simultânea de comunicações e do sinal do transponder era um forte indício de que o Titan havia sofrido uma implosão catastrófica. O transponder, um sistema autônomo localizado em seu próprio compartimento de pressão e com bateria independente, deveria continuar enviando a localização, mesmo em caso de falha nos sistemas principais do Titan. Para Cameron, a perda desse sistema juntamente com a comunicação só podia significar uma coisa: o submersível havia sido destruído instantaneamente. Especialistas concordam que, caso o Titan tenha implodido, o evento teria ocorrido em menos de 1 milissegundo. Em menos de 1/100º de segundo, a tragédia se consumou, deixando o mundo perplexo diante do poder e do mistério das profundezas oceânicas. Você pode estar se perguntando, por que deveríamos ouvir James Cameron? Que autoridade ele tem para falar sobre o que aconteceu com o Titan? Para quem não sabe, deixe-me explicar. O lugar para onde o submersível Titan estava indo, James Cameron já esteve lá 33 vezes. Isso mesmo, 33 expedições ao local do naufrágio do Titanic. E se você acha isso impressionante, há mais. Por 7 anos, Cameron e sua equipe australiana trabalharam na construção de um submersível chamado Deep Sea Challenger. Em 2012, ele desceu até um dos pontos mais profundos do oceano com este veículo. Ele não é apenas o renomado diretor de sucessos como Titanic, Avatar e O Exterminador do Futuro, mas também um explorador experiente com conhecimento prático sobre os desafios extremos das profundezas oceânicas. Isso faz de suas declarações algo que merece atenção. E no final, o que ele previu sobre o Titan acabou se provando verdadeiro. Eles exploraram na área próxima ao Titanic, a 3.800 metros de profundidade, e encontraram os restos do submersível Titan. O que isso significa? Os especialistas acreditam que algo crítico aconteceu no Titan, que resultou em uma implosão. Essa implosão, causada pela pressão esmagadora das profundezas, destruiu o submersível em questão de milissegundos. As 5 pessoas a bordo do Titan perderam a vida instantaneamente. Foi um evento trágico, mas também um lembrete dos perigos imensuráveis das profundezas oceânicas.